há uma onda mundial, esse é um problema mundial. Nós temos 20% da população, por exemplo, de um país desenvolvido como a Itália, onde sua capital financeira, que é Milão, está isolado. Então, assim, é um problema complicado de todo mundo. Aí tem a Arábia Saudita, de uma hora para outra, resolve baixar o preço do petróleo em 20%. Então, isso afetou, a doença mais petróleo afetou diretamente a Bolsa e as empresas que lá negociam. Na Bolsa, até quando ela está caindo, tem gente que está ganhando. Claro. Então, eu acredito que pode ser que caia mais um pouco, mas é irreal esses valores. Vai voltar a subir, por quê? Porque o mundo vai ter que voltar a continuar com ou sem coronavírus. Essa questão, se fala muito de isolamento no norte da Itália, lá na China, mas não dá mais para isolar. Mais de 100 países já tem coronavírus detectado. Então como conviver e como combater. Mas até lá a gente vai ter esses problemas com bolsa, com a economia, com as exportações brasileiras, com a importação de produtos da China e da Itália e da Coreia do Sul, que são os 3 principais países aí que estão com essa onda do coronavírus. E de fato eu acho que essa turbulência acaba passando. Eu não vejo isso como um problema político do Brasil. Eu acho que é muito pontual em relação à situação mundial. Olha só, essa queda da cotação do petróleo, muitos ouvintes aqui perguntando com relação a essa queda do petróleo, em meio a essa guerra de preços entre a Arábia Saudita e a Rússia, mas os preços da gasolina vão cair, diesel também, mas não tanto aqui no Brasil, dizem os analistas, viu? Porque a gente, quando bota 1 litro de gasolina aqui no Brasil, a gente paga mais imposto do que gasolina. É verdade. Não, mas se fosse 20% a alta, seria colocada na bomba imediatamente. Como é a baixa, aí não vai ser colocado. Hoje eu vi uma entrevista, infelizmente eu não vi de quem era, mas falando que tem um imposto chamado CID, que é sobre o combustível. Isso. E o diesel, a CID do diesel está zerada. E para não ter uma quebradeira em outros setores e o preço do combustível no Brasil não baixar de vez, pode ser que o governo venha temporariamente... Não, o próprio presidente já declarou hoje que não aumenta imposto. Pronto, então... olha só para o nosso ouvinte entender, a Petrobras é a maior produtora de combustíveis do país. Sua política de preço se baseia no preço do petróleo... No barril internacional. Então a Petrobras é que determina o preço da venda nas refinarias, não é isso? Então as refinarias repassam ou não isso para o consumidor. Vai depender ela tem refinarias. A Petrobras determina o preço de venda nas refinarias. É que a Petrobras tinha decidido se comportar como uma empresa, assim, não ia ficar atuando para manter o preço baixo, assim, se o valor lá fora alterasse, e isso iria evidentemente influenciar na composição do preço, ela não iria dar um jeito de manobrar como houve no governo Dilma para manter o preço baixo. Mas resumidamente... Tem uma correção a fazer na sua declaração, hein? Realmente a Petrobras não estabelece preço de combustível. Ela apenas vende o petróleo na refinaria ao preço X. Mas o preço final ao consumidor é livre. Sim, preço final ao consumidor por parte dos postos. Sim. Eu estou vendo aqui uma matéria do Ricardo Marquesan. A Petrobras não vende ao consumidor. Não vende ao consumidor. É por isso que eu estou dizendo. Estou lendo aqui o Ricardo Marquesan do UOL. A Petrobras é a maior produtora de combustíveis no país. A sua política de preços tem como base o valor do petróleo no mercado internacional. Sim. Ponto. Porém, a Petrobras determina o preço de venda nas refinarias. Os postos podem repassar... Calma, tem uns atravessadores... podem repassar ou não as altas e baixos de preço aos consumidores. Pode depender dos postos. Os postos, inclusive, culpam as distribuidoras as últimas reduções de preço que não foram repassadas ao consumidor. Porque as distribuidoras foram lá e abocanharam aquela diferença do imposto? O preço da refinaria é reduzido pela Petrobras, foi reduzido 3 vezes, por exemplo, de janeiro para fevereiro, e nada chegava ao consumidor final. Professor, o grande problema do Brasil é isso. Por que a obrigatoriedade de passar para distribuidor? Se nós temos uma usina aqui,
porque o posto de gasolina não pode comprar direto à usina. São essas coisas que no Brasil a gente não para. Aí diz assim, mas Gustavo, se ocorrer isso, vai quebrar toda a distribuidora. Não, porque você compra direto a empresa de remédio e compra a distribuidora de remédio. Você compra direto a empresa de peça e compra a distribuidora de peça. Tem um amigo meu de posto de gasolina está dizendo o seguinte, que a Petrobras deve reduzir o preço às refinarias em breve. Nas bombas, aí vai depender dos postos de gasolina.